Amém. Então, nós vamos falar, continuando em Neemias, sobre um tema que foi muito, direcionado mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Quando foi domingo agora, foi quando a Vi falou comigo a respeito da ministração, porque nós estávamos naquela expectativa de algumas darem a resposta. E aí ela falou, Mi, realmente nós teremos que ministrar. Ela falou, eu vim aqui para dentro da igreja, nós estávamos antes de começar o culto, e no meio do culto o Senhor falou claramente que era esta mensagem. E o tema veio também assim, inimigos da reconstrução. E quando nós fomos falando nesses dias, nós vimos o Senhor nos conduzindo a esse lugar, porque a pastora Série já trouxe muito, confronto em várias áreas, a Vi também. E eu sei que ainda há algumas coisas que estão ali amarrando a gente para continuar esse processo de reconstrução que o Senhor tem. Então, eu queria que você ficasse atenta a isso, porque quais são esses inimigos? Nós precisamos identificá-los para nós sabermos vencê-los. E eu quero fazer essa pergunta para você logo de início. Quais são os seus inimigos? Quais têm sido os inimigos que têm te atrapalhado nessa reconstrução? O que tem impedido você de ser reconstruída ou de reconstruir? Tem áreas que ainda estão caídas. Tem coisas que ainda estão em ruínas. E como nós ouvimos, nós precisamos enxergar quais são as ruínas. E nós precisamos identificar esses inimigos, para que eles não prevaleçam. E não prevalecerão em nome de Jesus. Amém? E em Daniel, eu quero ler com você algo tão maravilhoso que Daniel se atentou ali no momento de leitura do profeta Jeremias. Daniel 9:2 fala assim: Eu, Daniel, descobri, lendo o livro do profeta Jeremias, que Jerusalém havia de ficar destruída por 70 anos. É interessante que Jeremias ele vai fazendo algumas denúncias para o povo. E exatamente isso que o profeta Jeremias está denunciando é aquilo que vai levar esse povo para o cativeiro. Deus está falando para o povo, vocês não podem abandonar uma coisa que é extremamente importante. Porque o abandono disso vai levar vocês para o cativeiro. Porque é o lugar que eu vou ter que levar você para você ser meu novamente. O Senhor nos leva, às vezes, em locais difíceis, porque a gente, às vezes, está tão orgulhosa, tão dura com algumas coisas, a gente não dá abertura para o Espírito Santo agir, e aí ele tem que nos conduzir a alguns lugares para o nosso bem. E é duro passar por alguns processos, e o povo de Israel estava passando por um momento terrível. Eles tinham ido para o exílio, eles estavam lá, ficaram ali no cativeiro por 70 anos. É tão interessante, porque não tem como alguém falar que essa palavra não é real, não é viva e não é verdadeira. Arqueologicamente, nós vemos as verdades das Escrituras. Quando você pega a história, não tem como dizer que isso não é real. Toda a história revela o quanto é mais real do que muitos que estão nos livros de história mesmo. Nós temos os relatos e os achados que são muito mais intensos para comprovar a veracidade desses textos. E quando a gente vê as profecias, você fala, é impossível. Você vê um texto que foi escrito por um profeta anos e anos antes, milhares de anos, às vezes, muitos e muitos anos antes que outro, e você vê o cumprimento dessa profecia lá na frente. E foi isso que aconteceu. Daniel está lendo Jeremias, e Jeremias está falando sobre isso. E ele fala assim, eu descobri, lendo o livro do profeta Jeremias, que Jerusalém ia ficar destruída por 70 anos. Ele percebeu, opa, está acabando o tempo. Ele se atentou que esse tempo já estava encerrando. E aí Daniel vai fazer o quê? Vai começar a orar. E eu começo a clamar. Ele vai falar no livro que ele vai começar a clamar por isso, para que o Senhor reconstrua, para que o Senhor traga novamente, a vida para Israel novamente. Comece a mudar a destruição para a construção. E é interessante porque mesmo após a libertação desse povo,
Eles ficaram destruídos, mas quantos anos? E eu quero que você pense sobre isso, porque a palavra do Senhor muitas vezes vem para nós. A palavra do Senhor já está aqui para nós. Promessas maravilhosas do Senhor estão aqui para nós. E porque nós sabendo de promessas tão maravilhosas, que são reais na nossa vida, às vezes a gente não está vivendo essas promessas. Não está vivendo o que a palavra já deixou claro para a gente. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. O exílio o cativeiro havia acabado, mas os muros, a destruição ainda estava lá. E eu vou ler para vocês o que é que o profeta Jeremias denuncia. Porque eu sei que é o que o Senhor está querendo chacoalhar nessa tarde a gente aqui. Jeremias 2, no capítulo 2, no verso 3, ele fala assim: 2 males acometeram o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Você está entendendo por que esse povo vai ser conduzido a um cativeiro? Ele está denunciando 2 coisas aqui. Primeiro, vocês me deixaram. Quem? O manancial de águas vivas. E vocês criaram, sabe o quê? Cisternas rotas que não retêm água. Essa foi a segunda coisa errada que vocês fizeram. O Senhor está denunciando, e Jeremias traz isso. E é tão maravilhoso, porque nós estávamos tendo uma reunião de líderes. Eu nem contei para ver o que aconteceu na reunião, eu contei para algumas depois no discipulado que a gente tem de terça-feira. Que a gente tem um discipulado de liderança de terça-feira, e eu contei para as meninas. No meio da nossa reunião, nós estávamos meditando sobre esse texto de Jeremias 2, das cisternas. E eu tinha passado alguns dias antes, uns 5 dias antes, eu tinha passado por uma situação muito difícil. E eu estava orando e levando ao Senhor essa situação. Eu tinha passado uma situação no trabalho, mas foi algo assim muito difícil. E aí eu estava orando, eu orei no primeiro dia. Vou contar o processo para vocês. Orei no primeiro dia, apresentei ao Senhor. Orei no segundo dia, no terceiro dia. E aquilo ainda estava ali, sabe, trazendo uma inquietação, sabe? Você já ficou assim, com algum problema, e aquilo ainda estava te inquietando? Às vezes você está com um problema aí que está te incomodando ainda. E aquilo ficou ainda me incomodando, e eu tentando formas, e me levando a Deus em oração. Mas ainda assim, aquilo estava lá. No quarto dia, aconteceu algo que foi muito sobrenatural, em casa mesmo, nesse momento de oração. Eu fui para orar, mas não foi algo diferente naquele dia, foi muito mais intenso. Eu comecei a orar com fervor por aquela pessoa também que estava envolvida nessa situação. Eu comecei a orar com fervor por aquele problema, para que o Senhor, me dá mais estratégias, me dá clareza, me fala, Senhor, me conduz. E aquilo foi um quebrantamento e foi se estendendo e foi aumentando, foi aumentando. Quando terminou aquele período de oração, parecia que tinha saído um peso enorme. Foi assim, foi uma coisa leve que aconteceu. E aquilo acabou completamente. Aquela inquietação que eu tinha ficado no primeiro, no segundo, no terceiro, aquela inquietação acabou instantaneamente. E aí, no dia da nossa reunião, que foi uns 2 dias depois dessa oração aí, que sumiu tudo, nós estávamos no meio da oração. E aí eu tive uma visão no meio da oração. Eu estava com os olhos fechados e eu via claramente. Eu vi claramente, assim, um mar enorme, sem bordas, sem margens. Não via a margem do mar. Assim, uma imensidão. E eu me via numa boia, no meio desse mar. Sabe aquelas boias redondas que ficam assim em torno da gente? Era uma boia bem grande. Bem grande, assim, enorme a boia. E eu segurando ali naquela boia. Aí o Senhor falou assim, lembra aquela situação que você passou? Sabe por que aconteceu aquilo? Que você estava no primeiro, no segundo? Porque aquilo, eu fiquei perguntando para o Senhor, por quê, né? Às vezes a gente leva em oração algo
E a gente ainda tem, aquilo ainda está, parece que nos perseguindo, mas não era mais para estar ali, né? E aí o Senhor falou claramente, sabe o que estava acontecendo? Você estava assim, ó, estava no meio dessa imensidão desse mar, mas você estava ainda segurando numa boia. Metade de você estava dentro da água e a outra metade estava para fora. Você ainda estava tentando criar coisas ou fazer coisas, você estava apresentando para mim, então metade de você estava dentro da água, mas a outra metade sua ainda não era completamente minha. E aí eu me vi claramente, o Senhor falando isso no meio da nossa oração. E aí eu via, assim, eu soltando aquela boia, era uma boia amarela. Acho que o Senhor falou, vou deixar bem assim, né, evidente o que você estava fazendo. E aí eu via, sabe quando você levanta os dois braços, né, porque ela é redonda assim, ó, e eu me via só indo, submergindo naquela água. Naquela imensidão, assim, ó, não tinha nada, só tinha eu, a boia e aquele mar gigantesco. E aí eu comecei a sair, eu comecei a me ver, assim, indo embaixo dessa água e as bolinhas saindo, sabe? Parecia uma cena de filme, né, gravada. Mas foi tão lindo, porque ali, naquele meio daquela água, não tinha mais nada, né? E aí, naquela hora, ele falou, é assim que eu quero. Por isso que você liberou completamente. Quando você chegou no quarto dia e você fez essa entrega de deixar essa boia, você foi para o lugar que eu tenho para cada uma de vocês, né? Deus tem esse lugar para cada uma de nós. E Ele quer levar a gente para isso, porque nós, como seres humanos, temos essa tendência de querer criar coisas, de querer construir coisas com as nossas mãos, de querer, mesmo apresentando a Deus, ainda ter uma boia lá, porque eu ainda preciso de uma segurança a mais aqui, né? Pensa se não é bem isso que acontece com a gente? Por que às vezes o problema ainda está nos perseguindo? Por que ainda aquilo está ainda latejando dentro de nós? Porque realmente ainda você não largou a sua boia. E eu sei que o que Ele está fazendo com a gente é nos convidando, ei, vem e larga a sua boia e mergulhe nesse manancial. Porque o que Ele quer é que a gente largue a cisterna. Você está entendendo que a cisterna não é o que Ele tem para nós? Ele quer que o manancial seja tudo. Quando a gente vai fazer uma cisterna, no deserto, eles faziam essas cisternas, né? Então, você olha para um lugar onde uma cisterna é feita, você só vê deserto, que era lá no povo de Israel, era assim. Era um deserto e eles cavavam aquilo. Só que aquela cisterna que eles cavavam, elas eram rachadas. Quando ele fala rotas, ele está falando de rachada. Então, quando a água vinha, o que acontecia? Ela ia embora. Ela vazava. Ela não ficava. E o Senhor está falando, você está querendo pegar a água viva e colocar num lugar que vai vazar. E eu quero que você esteja num lugar que é muito mais excelente, que é o manancial. E orando aqui antes de começar, foi tão interessante, porque isso não estava combinado, tá? Mas Deus tinha isso, né? A gente vai vendo como Ele tem propósitos. E aí veio isso bem claro, assim, né? Pensa você com a sua cisterna. Você está lá com problemas, às vezes, no seu casamento, você está lá com uma situação com seus filhos, dentro de alguma questão de estudo para as que são mais novas, estão passando por algum problema em casa com os pais. E você, nesse meio desse problema, você vai começando a tentar ajudar e resolver e fazer alguma coisa. E você quer resolver os problemas de todo mundo, tentando dar conselho, tentando fazer isso, fazer aquilo. E você vai se sentindo desgastada, porque tudo que você vai fazendo para construir essa cisterna é muito esforço. É muito cansativo. Todas nós, quando nós vamos tentando trabalhar e fazer, a gente chega num ponto que a gente está exausta, porque nós estamos tentando fazer alguma coisa.
E aí, nós estamos lá, pedindo ao Senhor águas. Queremos, Senhor, queremos a Tua presença. No seu momento de oração, você está falando, Senhor, eu quero, vem, Senhor, sobre essa situação. Só que você está lá, falando com o Senhor, mas com a sua boinha, com a sua cisterna sendo construída. Eu preciso, Senhor, da sua intervenção. E você começa a pedir. E o Senhor vem. E muitas vezes você fala, vem, Senhor, e me ajuda aqui no que eu estou fazendo. Me ajuda nesse problema. Olha, eu já estou fazendo algumas coisas, mas eu preciso da sua ajuda. E aí você vai pedindo para o Senhor colocar. E Ele vai derramando água. Mas olha o que começa a acontecer, gente. Vocês sabem que quando o Senhor derrama água sobre o nosso vaso e ele está rachado, é isso que acontece. Um vaso rachado não consegue reter a vida que Deus tem. A água vem, por isso que às vezes você sente o fluir do Espírito Santo vindo, mas parece que não permanece. Por que não permanece se o meu vaso está tão bonito? Por quê? Mas é bem isso que o Senhor está nos chamando. Para entendermos que o nosso vaso rachado, ele não retém água. Se você está sentindo uma inconstância, uma falta, às vezes, dessa presença continuar, é porque, às vezes, você está criando cisternas. E você não está indo para o manancial. Pensa que numa cisterna, olha o tantinho de água só que tinha. Mas quando você vai para o manancial, igual aquele oceano que eu falei para vocês, nossa, enorme, assim, ó. Pensa Foz do Iguaçu, quem já foi em Foz do Iguaçu? Aquelas cataratas, e se você não foi, você já viu, né, uma cachoeira. Se você não viu uma cachoeira, você já viu na foto. E você já viu aquele monte de águas. É impressionante você ver um manancial. Porque as águas não param e elas estão jorrando, e aquela cachoeira enorme, mais uma outra que vai... São águas que elas não ficam paradas também. Dentro de uma cisterna, a sua água fica parada. Ela não se movimenta. Ela não está cumprindo o propósito. E aí, quando nós vemos essa denúncia de Jeremias, ele está denunciando ao povo: vocês estão me deixando. Não deixe a minha presença. Não troque a minha presença por outras coisas. Eles estavam trocando por outros deuses. É igual quem troca a presença do Senhor por uma questão de sorte. Não, eu vou fazer isso, eu vou guardar na minha bolsa, sei lá, $1, pé de coelho, fazer sei lá o quê para poder me dar sorte. Não vou passar embaixo da escada. E tantas coisas, às vezes, que você vai tentando pegar aí, ó, como uma superstição, sabe? Às vezes você não está com uma coisa dessa que eu falei, porque daí você fala, não, mas eu já me converti, já larguei tudo isso. Mas você está criando coisas que você está se apegando e você está deixando as águas vivas e esse manancial. E ele está chamando, vem, filha, vem para o manancial. Vem, porque é isso que eu tenho aqui para vocês. E nós vamos falar sobre essa questão dos inimigos, né, da reconstrução. E quando nós vamos com esse confronto de Jeremias, a gente entende que quem é o nosso primeiro inimigo, quem é? Quem? Nós. Não é mesmo? Não é uma outra pessoa. O primeiro inimigo nosso não é uma coisa externa. É interno. Nós somos nossos próprios inimigos. Primeiramente. E não só isso, mas às vezes coisas que estão dentro de nós, que estão lá e que foram lançadas, às vezes realmente tem toda uma questão de traumas, uma questão de coisas que você viveu. Mas aquilo está ali, e aí você vai tomar uma decisão e você recua. Você vai se posicionar em Deus e parece que você se sabota. Você desiste.
E enquanto eu estava ali naquele momento que o Senhor falou a respeito dessa ministração, Ele falava isso de mulheres que estão vivendo de uma forma que não se arrependem, de uma forma orgulhosa, sem arrependimento de coisas, sem reconhecer os erros. Também, pensando nessa questão de arrependimento, é a primeira coisa que ele convida o povo para fazer quando há uma transformação. Precisa ter um posicionamento de alguém. Quando Neemias ouve a respeito, ele tem a notícia, o que Neemias fez? A primeira coisa, uma das primeiras coisas aqui que a gente vê em Neemias, ele vai e ele começa a confessar. Olha lá. Neemias 1, no verso 6. Daí ele começa a confessar e ele fala assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus estatutos, os teus mandamentos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele começa a se arrepender. Ele começa a reconhecer, e ele reconhece os seus próprios, porque ele vai falando, eu, a casa de meu pai, quando você vai vendo o texto, ele vai falando, eu, a casa de meu pai, pecamos. Mas aí, ele começa a pedir perdão pelos pecados até dos outros filhos de Israel, da casa toda de Israel. E a gente entende que sem esse quebrantamento é impossível. Porque se o Senhor está denunciando que a gente está deixando o manancial, porque a gente está pegando uma boia, muitas vezes, é algo como o que aconteceu aqui. A gente precisa voltar e se arrepender disso. Se arrepender porque, às vezes, a nossa fé está enfraquecida. E tem como, gente, pôr combustível na sua fé. E aí o Senhor vai falando, você está com a sua fé enfraquecida? Então começa a pedir, Senhor, reacende aí, reacende, aumenta a minha fé. A fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas começa ali, ó, o Senhor começa a regar. E começa a trazer mais adubo para a sua terra, e a sua sementinha, que é tão pequenininha, vai começar a crescer. Vai se formando uma árvore, vai se formar a maior das hortaliças. Mas porque você começa a pedir, Senhor, eu só tenho isso aqui. Eu tenho uma pequena semente, mas eu preciso que o Senhor faça ela crescer. Tá difícil, mas eu entrego o que eu tenho. É uma pequena fé, mas é essa aqui que eu estou te dando e eu estou pedindo. Vem, renova, enche, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque muitas vezes a gente não acredita que é possível reconstruir. Às vezes a reconstrução não acontece porque a gente acha que não dá mais para reconstruir. Você acha que essa ruína já está tão grande? É tão difícil você mexer nesse entulho? É tão difícil você ter que levantar uma pedra dali e começar a limpar a sujeira que você fala assim, não dá para reconstruir. E muitas vezes você acha que não dá para reconstruir porque já houveram tentativas anteriores. E quando nós olhamos aqui Neemias, você vê que Esdras mesmo já tinha tentado começar algo ali de mexer nos muros. É tão engraçado porque já houve muito. Você acha que esse tempo todo, igual eu falei, Daniel percebeu que era 70 anos, o povo ia ficar livre, realmente ficaram livres do cativeiro. Você acha que nesse período, até Neemias, que está uns 50 anos aí, ninguém estava tentando reconstruir a cidade e fazer algo? Ah, mas estava. Muitos tentaram e foram tentando fazer essa reconstrução. Tanto é que a gente vê que houve, Sanbalate mesmo já tinha lá tentado paralisar os outros que vieram tentar reconstruir. Ele já tinha mandado uma carta e falado que eles estavam tentando fazer algo porque eles estavam tentando ter mais poder, enfim, é uma coisa que, como se eles estavam tentando tomar algum lugar que era do governante. Né? E aí paralisou tudo de novo. E Neemias vem, já tinha tido essa situação de tentarem reconstruir e ter paralisado. Embargaram já a obra, já tinham embargado.
Mas, quando ele ouve, ele vai para o lugar que ninguém pode roubar de você. Que ninguém pode falar ou fazer e pode querer parar ali nesse lugar, que é no seu lugar de oração, no seu lugar secreto, de falar, Senhor, vem. E essa é a ruína, Senhor, mas eu vou agora trabalhar nela, para que diante do Senhor eu entregue o que eu preciso confessar e me arrepender, para que isso seja transformado. E aí ele vai em oração, e Neemias começa, a trabalhar, começando com arrependimento. E quando há arrependimento, é o que o Salmo 32:2 fala. Como é feliz o homem a quem Deus não imputa pecado, cuja transgressão é perdoada, o pecado é coberto. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. É assim, tem que largar, tem que falar. E aí eu vou entrar em alguns comportamentos que a gente tem. Porque veio uma palavra tão forte que a Bíblia fala várias vezes sobre ela, que é rixosa. Meu Deus, o que é isso? Rixosa, quem sabe o que é rixosa? Vocês já viram algum versículo na Bíblia, o homem rixoso? Tem vários, né, gente? Tem? Não. Poxa, mas por que não tem homem rixoso, né? Mas vocês já viram o versículo de mulher rixosa? Muitos, né? Meu Deus, por que tem tantos assim? Porque tem algo que Deus precisa falar com a gente. Ele falou, não foi eu, não foi a Vi, não foi nenhuma de nós aqui. Ele está trazendo na palavra que muitas vezes as mulheres têm uma dificuldade e uma facilidade de querer armar conflitos. Você quer pôr lenha na fogueira, o negócio está lá acontecendo. E você quer pegar e pôr mais um galinho ali para ver se aumenta aquela fogueira. Percebeu que não dá para conversar com o marido naquela hora, mas você está lá insistindo. Não, mas me fala. Não, mas a gente tem que resolver isso agora. Não, mas é porque isso tem que acontecer agora. Não dá para ficar. E aí a pessoa já começa a ficar nervosa, já vai aumentando, já vai ficando vermelho. Você também já não está aguentando, já está sem paciência. Todo mundo sem paciência, esquentadinho. Daí o que vai acontecer? Vai explodir, não é mesmo? Mas é uma coisa que nós, às vezes, temos. Parece que, às vezes, gosta de briga, né? A gente tem que aprender a não entrar. Nós não falamos aqui agora um pouco que eu luto as minhas guerras de uma outra maneira. Você vai lutar com aquelas armas, como a Vi disse agora há pouco, gente. E não com você mesma tentando ter razão, tentando afirmar, tentando garantir que você está sendo ouvida de uma forma errada. Cuidado com a sua palavra, porque às vezes você é grosseira. Às vezes a gente está sendo inconveniente. E quando a Bíblia fala da mulher rixosa, fala que é melhor viver num deserto do que estar com uma mulher rixosa. Gente, que terror! Imagina só viver num deserto. Pensa, deserto, um calor terrível na sua cabeça, você que se queimando, não tendo um lugar para repousar, não tendo água, sem provisão. É melhor você viver no deserto do que estar com a mulher rixosa. Então, não dá, gente. Não dá para manter isso. Às vezes a gente quer manter a discórdia. E a gente tem dificuldade de querer apaziguar. Então, a gente entrou em conflito no trabalho, por exemplo. E aí você não quer dar o braço a torcer para ir lá conversar, para tentar acertar o problema. E você entrar num acordo. A discórdia ainda está reinando. E isso que o Senhor está falando, não, é outra coisa que eu tenho para vocês. Vamos mudar. Tirar esse orgulho que você às vezes tem de ir até. De encontrar, né, com a pessoa e falar ou pedir perdão e se reconciliar com o seu marido,
Quantos casamentos sofrem por causa disso? Eu falo que é, sim, um inimigo enorme. Essa questão do orgulho é um inimigo gigantesco. Tem casamentos que estão por um fio por causa disso. Porque ainda existe eu tenho motivo, eu tenho razão de eu estar assim. Eu tenho razão de eu estar ofendida. Eu tenho razão de estar pensando dessa forma. E você se apega em todas essas razões, a sua boia vai estufando, vai ficando gigante. De repente, você nem consegue mais estar com o pé dentro da água, porque você vai sendo levado para cima da sua boia, assim, ó. Você já nem está mais, não tem mais nada dentro da água mais. Não é mesmo? Porque nós estamos ali tentando nos apegar em algo que é nosso e eu tenho direitos. E aí entra um problema muito grande também nessa questão da reconstrução, porque quando ele nos chama para reconstruir, ele chama primeiro para a gente reconstruir o nosso altar. Antes de você reconstruir o seu casamento, antes de você reconstruir um relacionamento rompido, antes de você reconstruir um problema que você está tendo emocional, reconstrução, né, faz parte. Você, às vezes, está com uma situação emocional que não está dando conta. Antes de você reconstruir essas coisas, você precisa reconstruir o que é mais importante, que é o altar. Ele está chamando, vem para a minha presença. Reconstrói o seu altar de adoração. Entenda que eu sou esse grande manancial. E aí a gente vai conseguindo ser direcionada e o Espírito Santo começa a mostrar, olha, você está com procrastinação. Você está tardando coisas que devem ser feitas. Você já sabe o que você tem que fazer, mas você não está tomando uma decisão. Para mudar e para reconstruir, a gente tem que se posicionar. Quando a gente vai vendo aqui, ó, alguém teve que se posicionar. Neemias começou. E aí ele começou a pedir perdão antes de todo mundo estar pedindo perdão. Depois você vai ver lá para frente, todos os filhos de Israel pondo pano de saco, você vai vendo o pessoal começando a se arrepender, pedindo perdão, mas antes de chegar nesse ponto de todo mundo estar assim, ele estava lá. Você entende? Que você precisa ir, mesmo que a outra pessoa ainda não foi, mesmo que outros ainda não entenderam isso, você está entendendo isso, o Senhor está falando com você, e Ele está chamando você precisa vir. Venha rapidamente. Como eu te falei, se eu tivesse entendido já que eu tinha que ter rasgado completamente, tinha que ter investido mais tempo ali na presença do Senhor para me ver livre daquilo, no primeiro dia eu não teria arrastado por dias. Só que tem coisas que a gente não arrasta só por dias. A gente arrasta por anos, não é mesmo? Tem coisas que estão lá sendo arrastadas por anos e a gente fala, não, depois eu vou resolver. Ou não, uma hora vai dar certo. Ah, não, é melhor não mexer nisso, porque se mexer nisso pode ficar pior. Não é? E aí isso vai consumindo a gente. Muros caídos só são levantados com atitudes. Então se posicione. É para pegar assim a pá numa mão e a espada na outra, como eles fizeram. Você está lá reconstruindo e você está lutando. E é mesmo assim, com a graça do Senhor. Não é com a nossa própria força, porque vai criar cisterna. Vai criar cisterna. E aí a gente começa a tentar, não dá. Percebeu que é você que está querendo fazer por você mesmo? Não dá. Para e fala, Senhor, calma, eu vou na sua presença, eu vou me acalmar agora. E eu vou entregar diante de ti, Senhor, vem me visitar, vai tirando o meu temor, vai tirando... O Senhor falou de temor, de medo. Vai tirando o meu medo, vai levando ele embora, vai tirando essa preocupação, essa, vai falando o nome, vai liberando, vai falando, vai levando, Senhor, até aquilo ser completamente tirado e vai investindo tempo com ele. Vai investindo tempo com ele. E assim a gente vai conseguindo deixar os rios do Senhor chegarem e moverem as águas dentro de nós, e as águas vão aumentar e não vai ser mais cisterna.
você vai no manancial, você vai deleitar no manancial. E aí, quando você percebe isso, o seu inimigo interior vai enfraquecer. Nós temos que resistir a nós mesmos. Por isso que Paulo falava, eu esmurro meu corpo. Para quê? Ele tinha que fazer algo ali, né? Ele usa essa expressão para dizer que o que é necessário eu faço para que ele cresça em mim e não eu. Eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. E para isso que for necessário, às vezes eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. Às vezes, se o seu eu está crescendo tanto, você vai ter que deixar. Muitas vezes, as pessoas querem tanto ser vistas a nossa sociedade de hoje, as pessoas clamam por ser vistas, por ser admiradas, por ter uma identidade que vem de uma outra pessoa. Mas essa identidade de uma pessoa, um ser humano, para você, ela vai ser distorcida. E aí você está lá querendo uma aprovação, como já foi falado, querendo uma situação, porque você está lá exposto na internet querendo que as pessoas te admirem e vejam as suas qualidades, expondo um monte de situações ali, e querendo algo que venha de alguém para você. Porque ainda existe uma cisterna. Porque está vazando água. Você não está se sentindo plena. A plenitude ainda não chegou. A sua identidade está sendo ainda destruída por outras coisas, porque o Senhor quer trazer uma identidade perfeita e plena na presença dEle. E Ele quer falar, filha, eu já te falei que você é filha. Você é simplesmente filha amada. Que mais? Que mais que você quer? Você é uma filha amada, que eu estou preparando moradas celestiais, que eu vou tirar toda a dor e todo o choro, que essa provação aí momentânea vai acabar, que eu estou fortalecendo, e a gente ainda está querendo outras coisas. Vocês estão entendendo quão grave é isso? Mas Ele está falando, vamos reconstruir. Ele vai estar com a gente nesse processo de reconstruir nós mesmas. O nosso altar diante do Senhor. Ele vai reconstruir o seu altar. Amém. Amém. Começa a ter essa expectativa, Senhor, vem. Vem, porque eu quero mergulhar no seu manancial, Pai. Oh, aleluias. O outro inimigo que vem são as pessoas. Realmente, as pessoas, muitas vezes, são inimigos que vêm contra nós. E aí a gente tem aqui no texto, mostrando o que aconteceu. Neemias ouvia zombaria o tempo inteiro. Neemias 2,19. O que, ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O tempo inteiro, você vê no capítulo, você vai vendo capítulo após capítulo, enquanto eles estão fazendo esse processo de reconstrução, sempre tem alguém para falar. Mas que bobagem, você vai fazer isso? Não, mas que bobagem, depois, nossa, mas como você é tonta, depois do que ele fez, você vai reconstruir seu casamento depois de uma traição? Não, porque as mulheres hoje são empoderadas, então você não pode aceitar nada menos do que você merece. Se você querer o que você merece, meu Deus, nós estamos perdidas. Nós merecemos, a morte. É o que a Bíblia fala, o pecado, ele leva-nos para a morte. Mas o Senhor, com o seu dom gratuito, com a sua infinita graça abundante, vem e nos resgata dessa situação. E aí, quando vem uma situação como essa, de zombaria, uma situação de desprezo ou de descrédito pelo que você está fazendo, aquilo não vai falar mais alto do que Deus falou para você. É o que a palavra de Deus está mostrando. Siga. Continue nessa direção e não saia dela. Há
uma palavra do Senhor de reconstrução, vá. O que a palavra está dizendo para nós? Persevere. E eles estavam lá zombando deles dia após dia. E eram pessoas influentes. Sanbalate, Tobias, Gesem, eram homens influentes naquela sociedade. Eram pessoas poderosas. Então, era alguém que realmente dava toda a situação de peso no que eles estavam falando. Então, as pessoas tinham facilidade de serem influenciadas por aquilo que eles estavam falando. Quantas pessoas, às vezes, estão contaminando o ambiente, falando coisas que não são reais. E você está deixando aquilo crescer. Você está deixando aquilo crescer. Não dê ouvidos. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo bradando dentro do seu coração. Ouça a direção do Espírito Santo, porque vai vir alguma coisa que vai falar assim, olha, para. Não vá. Não faça. Mas eu estou sentindo em Deus que esse é o caminho. Continua. Porque vai vir esses inimigos. Eles virão. Eles virão. E eles vão tentar te afastar da presença. Existem pessoas que querem nos afastar da presença. Tem pessoas que vão vir e vão falar, eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga, eu sou seu amigo. Mas eles estão contaminando você. Eles estão trazendo palavras para você que não estão gerando vida. Que estão te deixando para baixo porque você está dando ouvidos a coisas que não são espirituais. Você está se deixando contaminar. Tem pessoas querendo te tirar da presença. Tem tantas pessoas que às vezes estão vivendo uma frieza espiritual e falam assim, mas você não precisa orar tanto. Você não precisa jejuar tanto. Você não precisa se consagrar tanto. Já está bom. Já está bom esse nível. Mas o Senhor está falando, vem que eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais, não se contente com o que você tem hoje. Ai, mas eu já vivi tantas experiências com Deus. Eu já tive tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida, está fazendo. Tantos motivos que nós temos, sim, de nos alegrar. Mas o Senhor está falando, eu tenho mais para você, mais para revelar, mais de mim, para se fazer conhecido a você. Mais de mim, para que você seja parecida comigo. Eu estou querendo fazer com você como aquela samaritana que estava no poço, pegando água e achando que aquela água ali que ela estava levando era suficiente. E aquela mulher, ela tinha uma busca dentro dela por algo espiritual. Ela estava ali, quando ela se encontra com Jesus, ela pergunta de coisas espirituais. E ela estava ali querendo entender mais aquelas coisas. E Jesus começa a falar com ela e o que acontece? Aquela mulher acaba entendendo que ela tem que deixar. Aquele vaso de água dela não era o suficiente. O manancial estava em pessoa na frente dela. E ele estava falando, vem beber de mim, porque você não vai mais ter sede. Vem beber de mim, porque do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Vem beber de mim, porque esse seu problema vai diminuir, 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 diminuir. Eu vou crescendo, e a minha presença vai sendo maior do que qualquer outra coisa. Você recebeu um diagnóstico? Você recebeu uma carta falando algo terrível? Você recebeu uma mensagem que foi muito avassaladora? Deixa diminuir, diminuir, diminuir. E o Espírito Santo vai crescendo em você, crescendo, crescendo, crescendo. E ele vai falando com você. Não queira nada mais do que isso. Do que ser uma filha que está na presença, rendida na presença. Não queira nada mais do que isso, do que se entregar diante do Senhor. Não dá mais tempo para a gente perder. Não dá tempo mais da gente ficar perdendo tempo.
Não dá mais. Os dias estão indo para o fim. Assim como nos dias de Noé, as pessoas se davam em casamento, as pessoas estavam vivendo suas vidas, e ele de repente virá. Então não há mais tempo a perder. Não dá para a gente ficar perdendo tempo com coisas fúteis. Não dá tempo mais para você ficar presa nessas coisas. Não dá mais tempo de você querer ficar irredutível. Entregue ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluias! O Espírito Santo quer crescer em nós. E ele quer crescer e é no dia a dia. Você vai sair do congresso e você vai continuar firme nessa palavra. Você vai falar, Senhor, eu vou permanecer, porque eu quero crescer em intimidade. Eu quero crescer contigo quando eu enfrentar o problema. E eu vou rejeitar as propostas. Eu vou rejeitar os inimigos, a frieza espiritual, que às vezes os outros estão falando, está bom aqui, mas eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero ver os meus filhos tendo mais do Senhor. Eu quero ver o meu marido ser mais cheio do Senhor. Eu quero ver os meus pais tendo mais do Senhor. Eu quero ver minha família inteira recebendo essa porção. E quando alguém vier falar, igual falaram lá, igual o Tobias estava falando para Neemias, mesmo que vocês edifiquem esse muro, uma raposa vindo vai fazer ele cair. Mesmo que você está tentando, não vai dar certo. Mesmo que você consiga, não vai para frente. Quando vierem falar essas coisas, você vai fazer como Neemias fez. Neemias não se apegou a elas. Ele foi diante de Deus, ele pegava, vinha uma ofensa, vinha uma crítica, vinha uma situação. Quantas vezes nós vemos Neemias aqui orando após essas coisas? E pegando, Senhor, eles estão falando isso, mas estamos indo em teu nome. Senhor, eles estão contra nós, mas o Senhor é por nós. Aleluia! Ele é por ti. Amém? Não tenha medo da intimidação. Tem gente querendo te paralisar. Tem coisas que você não está fazendo porque você está com medo, sim. Do que vão pensar, do que vão falar. E tantas vozes aí dentro querendo paralisar você. A intimidação vem. Tem pessoas que às vezes vêm conspirando para pegar a gente de surpresa, para pegar a gente no erro. Eles estavam conspirando, quando você vai lá para o capítulo 6, você vê isso. Eles estavam conspirando para pegar eles de surpresa. Ver uma falha que eles tivessem, eles ficavam irados quando cada obra que eles iam concluindo, cada etapa, quando o muro estava na metade, eles ficaram irados. Porque eles estavam vendo que eles estavam conseguindo. E aí eles começaram a trazer coisas para distrair. E eles falam, aqui quando você vai ver o capítulo, você vê isso claramente. Eles dizendo que vamos colocar situações para desviá-los do intento. Tem pessoas que vão vir querendo desviar você do seu propósito. Do propósito de Deus na sua vida. Então não abra mão. Não deixe, fique atenta. Existem pessoas que vão vir com mentiras também, com julgamentos, julgando a sua motivação. Mas você está fazendo isso, mas qual é o objetivo? E aí vai falar que há uma outra coisa, que não é o que está no seu coração. Mas não precisa se justificar diante dos homens, você precisa estar plena diante de Deus. Você precisa estar convicta de que você está vivendo os propósitos do Senhor, de que o passo que você está dando é Ele que está afirmando, é Ele que está conduzindo. Depois, quando o muro estiver finalizado, todo mundo vai ver que realmente. Então, eu vou convidar você para não dar ouvidos às vozes erradas. Quais os sonhos que estão parecendo impossíveis? Dê ouvido às vozes certas. E à voz do Espírito Santo de Deus. Amém?